Gente, cadê a Eliana, gente? Hoje é o programa que ela tava justo pra mediar, não apareceu ainda. Será que a gente vai ter que fazer isso? Gente, ai meu Deus, me perdoe. Gente, eu cheguei atrasada. Cláudia, me ajuda aqui, por favor. Gente, sabe o que foi? É porque o transporte da minha filha me ligou em cima da hora dizendo que não podia vir. Aí eu tive que levar minha filha na escola. Enfim, deixa eu sentar aqui. Tá. Sente. Toma fôlego. Acontece, né? Acontece. Bom, Muito. o Entre Elas, eu quero dizer que esse é o meu primeiro Entre Elas. Por quê? Porque eu estava de férias. Por que eu estava de férias? Porque eu só posso tirar férias nesse período que é para coincidir com as férias de minha filha. Ou seja, mais uma cobrança quando você é mãe, que você não tem mais vontade própria, você tem que viver em função do filho. Pois é. Esse é o tema de hoje do nosso Entre Elas. Coincidiu. Exatamente. Não só a cobrança quando você é mãe, mas também a cobrança para ser mãe e para debater, para conversar, bater esse papo aqui, né, com a gente. Isabela Garrido e Elisama Santos, que é uma escritora que escreve para as mães, né, para esse público tão sofredor que é uma mãe, e que um detalhe, que largou, tinha um escritório de advocacia e largou, decidiu, vou largar porque eu quero cuidar do meu filho. Foi isso, Elisama? Elisama também tem um livro chamado Tudo Eu, né? Que é um livro que fala sobre essas dificuldades da maternidade, um livro de sucesso, Pessoa de uma mãe sincera. Pois é. Agora eu quero saber o seguinte, Isabela tem 4 anos de casada, você não vai engravidar não, filha? Ah, meu Deus, todo mundo me faz essa pergunta desde o dia que eu casei. Eu quero ser mãe. Só que assim, eu não tô no meu tempo ainda, né? E eu acho que tem que ter o tempo, porque justamente como dá muito trabalho, você tem que estar com muita vontade para poder você aguentar o tranco. Não é meu momento ainda, tá, gente? Então, E você pode, inclusive, não ter vontade. eu posso não ter vontade. Que é um direito seu. É, Falar, não é. quero ser mãe, eu quero passar por essa vida sem saber o que é ter um filho. E isso não diz que se você é legal, se você é boa, Pois se você é é, ruim. porque as pessoas fazem julgamentos também, né? Quando alguém diz assim, não quero ser mãe, aí todo mundo já olha, "Ah, meu Nossa, Deus, que pessoa ruim, que malévola, mulher meu Deus, pois é. que pessoa Não tem horrível. nada a ver. Olha, não é só você não, viu, Bela? Ó, tem um dado aqui, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. 14% das brasileiras não tinham plano de engravidar. E esses 14% foi maior até do que o censo anterior, de 2000, que apenas 10% das mulheres disseram isso. Não quero ter mãe e pronto. Outro dado, nos últimos 50 anos, a média de filhos por mulher diminuiu assim drasticamente. Imagina. Eram 6,1% para 1,9% a média de filho por mulher. E outra coisa, nessa pesquisa mostrou que quanto maior a escolaridade da mulher, menor o número de filhos. Isso é uma realidade, né? E faz muito sentido, porque você não estuda pra ficar em casa com a criança. Você estuda e depois você quer seguir sua vida. Por que isso mudou? Há 50 anos, uma mulher, pra falar, eu quero ter uma vida além dos meus filhos, ela precisava de muita força. Né? Ela precisava mostrar, ser guerreira de verdade. Falar, não nasci somente pra isso. Eu tenho outros dons, eu quero fazer outras coisas. Era muito pior, mas hoje ainda é assim, Era né? muito difícil, mas hoje em dia você pode... Não, eu tenho um filho, eu posso trabalhar, eu quero Ah, trabalhar, sim, eu sim. quero seguir minha vida, eu quero ter uma carreira. Na realidade, hoje em dia, a gente acrescentou esta cobrança à vida de mãe. Porque além de ser uma mãe legal, que não terceiriza, porque essa é uma cobrança imensa, você também não pode parar a sua vida porque marido não é Por causa de contra-cheque. filho. Pois é. E aí você ouve isso, olha, por que você tá parada? Eu tive essa cobrança, quando eu fechei o meu escritório de advocacia para ficar com a criança, eu decidi que eu fecharia por 1 ano. E aí, quando o meu filho tinha 1 ano e 1 mês, eu engravidei da segunda filha. Eu fiz, ok, desespero, né, acabou. Pagar babá para 2, então pagar creche para 2, eu vou trocar dinheiro, né? Vou trabalhar para pagar a creche. E aí eu falei, não, vou ficar em casa. E eu vi o tempo inteiro, mas você não vai mais advogar? Mas você não vai pagar o diploma e botar na gaveta? Então, tudo é cobrança na Tudo vida é de mãe, cobrança, né? Tudo é cobrança E na assim, vida de mãe. também, o que eu sinto muito é essa falta de compreensão, que Liana trouxe esse dado da idade, né? Que antigamente as mulheres engravidavam mais cedo, hoje não é mais assim. Eu vou fazer 30 anos, então muita gente ainda me diz, você já tá ficando velha para ter filho. Só que hoje em dia, a média de idade das mulheres que engravidam aumentou. As mulheres estão deixando para ter filho depois dos 30, muitas até perto dos 40, já com mais de 40. Então eu não me sinto assim nessa obrigação de ter filho agora, só que é uma coisa que as pessoas ainda não compreenderam. Elas acham que você tem que ser mãe enquanto você ainda tá na casa dos 20. Né? E é uma contradição, porque você tem que ser mãe. Isso é um profissional de sucesso. Uma diferença também de quando você tem um filho mais novo e um filho mais velho. Eu tive minha primeira filha com 21 e a outra agora tem 11 anos, minha filha, né? Então, assim, a diferença é enorme. A cabeça é outra, A cabeça é outra. Você é outra mulher, né? Exatamente. Porque Você é na mais primeira madura. você é segura. Apesar de você ter muito mais apoio. Tem outras pessoas que te dão de um mãe, suporte de maior. parente, muito mais, mas
Na segunda, agora, você tem mais serenidade. Você e sabe olha, mais o que é ser mãe. Você sentiu. Porque a diferença da um sua ano não e teve meses. muito, né? É 1 ano e meses. Mas esse apoio, ele também é algo raro. É importante a gente falar que a maternidade, ela é exercida, em regra, sem rede de apoio. Sem rede de apoio. A mulher principal, sobretudo a mulher da classe média, é uma das mulheres que vive uma solidão maior na maternidade. Por quê? Nas comunidades mais pobres, o filho é de todo mundo Ele é se ajuda. comunidade, Todo mundo se ajuda, isso é lindo. Vizinho, é Isso legal é isso. lindo. É. A mulher rica, ela não tem rede de apoio de amiga, mas ela tem uma rede de apoio paga. Ela tem enfermeira, ela tem babá, Tem ela babá. tem... E a mulher da classe média tá trancada no apartamento e não sabe nem o nome da vizinha. É E ali isso. você cria seu filho sozinha. É. Entendeu? Então é normal que uma mulher jovem queira falar, não, peraí, eu quero ter minha profissão. Eu quero trabalhar. Eu quero construir coisas. Porque eu sou, além de mãe, além de uma possível mãe, se eu quiser, eu sou mulher. Eu tenho uma São vida. as multitarefas que a mulher tem. Pois é. E que não tem essa cobrança pro homem, né? Não, pro homem é Infelizmente. impressionante. As pessoas não querem saber, né? Elas querem que você... Eu vejo muito... Eu sou crente, tá, gente? Eu sou de igreja. Então, eu vejo muito isso em igreja. A Nossa. cobrança. Por mais que seu casamento esteja ruim, as pessoas querem... Engravida! Um filho muda tudo. E sabe o que é engraçado? Você Não. falar que filho salva casamento. Salva Me casamento. diz Ainda tem onde, isso? Exatamente. onde noites insones, uma falta de um bom banho, falta de ausência de viagem, de sair, de passear, onde isso é receita pra salvar alguma coisa gente, nessa vida. Não tenha filho se seu casamento estiver ruim. Não tenha filho se você não quiser ter filhos. Porque você eu não acho vai mais ter importante é filho. isso. Claro. Você não vai ter opção filho de- pra Você tem salvar que ter o casamento. direito De ter. Você não vai ter filho porque tem um relógio biológico. Pois é. E assim, uma coisa legal da gente falar, já que a gente tá falando dessa pressão e tal, tem uma convidada muito especial que Isso. participou do Com a Palavra Gravou um depoimento aqui. pra gente, que é Rita Batista, nossa colega, jornalista. Ela teve filho recentemente. Foi com quase né? 40 anos, Quase 40, né? 38 anos. E ela vai dar o depoimento dela aqui pra gente, vamos ver. Alô, minha gente! E aí, tudo Dara? Um beijo pra todo mundo que faz o Entre Elas, pra todo mundo que assiste o Entre Elas na TV Câmara. Eu sou Rita Batista, comunicadora. Tô aqui pra falar um pouquinho da minha experiência sobre maternidade. Eu tenho 38 anos, parei agora, aos 38. Nunca foi projeto de vida ser mãe. Quando eu pensei em congelar óvulos pra garantir no futuro, se eu quisesse, o menino veio lá e burlou, entrou na programação da gente, furou a programação da gente, melhor dizendo. Então, a casa vive assim, ó, entrando e saindo gente. É isso, viu? Quando você tem um filho, tem isso também, você não se governa muito mais, não. Então, o importante de dizer é que eu sempre entendi que o protagonismo é da mãe, é a mãe quem decide, é a mãe quem toma conta, é a mãe que amamenta, né? Seja amamentação, leite materno, quem tá aqui, ó, mamando. Ou a amamentação por leite artificial, mas o protagonismo é dela, sabe? A gente precisa parar com certas coisas e a sociedade precisa entender melhor esse pós-parto, esse puerpério, porque às vezes a mãe é muito demonizada, sabe? É muita cobrança em cima da mulher e ela dá uma pirada. Não é por acaso que há depressão pós-parto, a baby blue e etc. Então, essa decisão veio assim, dessa forma, dessa maneira. Foi imposta pela natureza, pelo cosmos, por Deus. Mas eu tô feliz, é massa ser mãe. E aí, é massa ser mãe, Eliana e Elisama? Eu acho massa ser mãe. Agora, como ela falou aí, que é mãe, não se governa mais, né? E eu acho que esse é massa ser mãe, depende do seu dia, depende do... Numa forma geral, é legal? Eu amo. Tem fases, né? Eu amo ter meus filhos. Eu não amo a forma que a maternidade, que a cobrança que existe em cima da maternidade hoje. Sabe? Sim. Então, assim, vai ter dia que você vai chegar pra mim e falar, Elisama, e aí? O que você acha de ter filhos? É a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Meus filhos mudaram a minha Apesar carreira, mudaram a de, minha né? vida. Mas não é a maternidade que me fez mais feliz. É tudo que eu consegui remexer e descobrir com a maternidade. Sabe? A convivência com crianças, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas vai ter dia que você vai chegar em minha casa e é aquele dia que eu tenho compromisso de trabalho, eu não consegui ligar o computador, que eu ainda não consegui escovar os dentes direito, que eu ainda não consegui fazer nada. Hoje, esses dias acontecem menos, porque meus filhos já têm 5 e 3 anos, mas aconteciam muito quando eles eram bebês. E se você me perguntasse, Elisama, quer ter filho é massa? Eu olhar pra você e falar, não, arranque seu útero.
É fase. Esses dias é fase. E não é só fase, é que existem dias que são ruins. E existem dias que são ruins na vida de todo mundo. E existem na maternidade, entendeu? O que a gente precisa hoje é desmistificar essa coisa que a maternidade ela é só massa, linda e maravilhosa. Porque a mulher que tá em casa, descabelada, com a rodela de leite vazando, e que não sabe... com aquele cheiro, Nossa, aquele cheiro de azedo horrível. Eu nem sei o que é isso ainda. Que tem mais de um mês que não vê a luz do sol. Essa mulher tá olhando pra ela mesma e falando, mas todo mundo é feliz e eu não, é porque eu tenho um defeito de fábrica. É porque eu não nasci pra ser mãe. Vai lá pra baixo. E não existe isso, eu nasci pra ser mãe. Instinto materno é algo construído. É construído. Simone de Beauvoir já dizia isso, né, no Segundo Sexo. Ela escreveu um livro de 500 páginas pra provar que não existe instinto materno, que é uma construção, social. Agora me diga uma coisa, uma curiosidade minha. Você atende tantas mães. Você já atendeu, assim, já teve que ajudar uma mãe que estava desesperada, arrependida por ter tido filho? Várias. É mesmo. Várias mães. Ou que teve filho assim na hora errada, tipo, não era pra ter tido filho agora. Você no segundo filho, você quase se esperou quando soube, não foi? A minha segunda filha, quando eu descobri a gravidez, eu chorei por 5 meses. Cheia de planos. A primeira semana, eu chorava todos os dias, na hora que eu acordava, eu ia dormir. E aí meu marido um dia me pegou e fez, você tá fazendo mal pra você, pra ela, pra tudo. Você não tá comendo direito, você não tá vivendo. Meu filho mais velho tinha 1 ano. É porque não foi, só esclarecendo, a sua primeira gravidez foi planejada e a segunda não. A segunda não. A segunda a menina, ela veio... A minha já foi o contrário. Pois né? é. E a segunda que foi planejada. Pois é, a segunda não foi. E aí, a minha foi o eu contrário. tive... E eu, que sempre fui essa que falava, mas engravida quem quer. Tomei na cara, sabe? Eu sou dessa. Pois receba, minha filha. A maternidade... Isso eu aprendi a lei suprema da maternidade, é cuspir pra cima. Vai bater na sua testa em algum momento. Em algum momento chega Vou na parar sua de testa. falar. Cuspir pra cima. Agora, Pode ter você certeza. imagina que vai ser uma mãe? Que tipo de mãe você imagina que vai ser? Eu acho que eu vou ser meio estressada. Eu acho que eu vou ser meio... Mas Porque, assim, eu vou... conheço a Isabela, ela é toda organizadinha, com horário, com tudo. E você sabe que sua vida vai dar uma bagunçada. Gente, acho que eu tô aterrorizando. Eu tô ficando até com medo. Acho que eu vou adiar por mais uns 10 anos, é isso. Não, mas é isso. A gente fala do caos, mas existe uma beleza no caos. Sim. Existe um redescobrir. Hoje eu não trocaria minha vida por nenhuma outra vida. Que Eu bom, cheguei que bom nesse saber ponto hoje. Mas eu tenho diariamente mães que falam que estão no meio do caos e tão identificadas com esse caos que elas não conseguem sair dele. Elas falam, Elisama, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E eu não tenho ninguém pra falar. E talvez você nunca leia a minha mensagem. Porque como tem 60 e tantos mil pessoas na minha página, tem gente que não acha que eu nunca vou ler. Não vai ler. Então eu falo, eu não sei se um dia, a maioria começa assim, eu não sei se um dia você vai ler essa mensagem. Mas eu preciso falar pra alguém que não vai me julgar. Então eu vou falar pra você. Você tem noção do nível de solidão que uma mulher está atravessando para entrar numa página de uma pessoa na internet? Que ela não conhece. Que ela não conhece, que ela apenas se identifica com os textos. E fala, eu só tenho você para conversar. É disso que a gente fala. Quando a gente fala que a ser mãe é massa, única, exclusivamente, a gente está pegando para esse lado dessas mulheres que estão vivendo uns dias terríveis e a gente está falando, ó, tem algo de errado com você, tá, meu amor? Porque ser mãe é lindo. É você que tá com problema Todo de mundo acha fábrica. lindo, só você que tá... Entendeu? Depois, no outro bloco, inclusive, a gente vai ver aquele vídeo daquela Juliana que foi bombardeada quando teve a coragem de assumir que ama o filho, mas que odeia ser mãe, A Juliana odeia sofreu maternidade, demais. Isso. Vamos Separou falar um textinho, isso. a gente vai ver no outro bloco, vai falar mais sobre isso. Né, sobre E o agora outro vamos dar uma respirada, porque é muita informação para uma pessoa que não tem filho ainda. bloco. Assim a gente vai acabar desestimulando. Né? Pois é. Cara, mas eu quero Eu acho ser que deve mãe. existir uma decisão consciente. É. Sabe? Tipo assim, vou abrir mão de um monte de coisa na minha vida. E eu vou me redescobrir. A mulher que você é, Isabela, hoje, vai morrer. Vai surgir uma nova Isabela, que pode ser uma versão melhorada, elevada à 10ª potência da Isabela que você é hoje. Eu acho que vai ser melhor. Entende? Porque assim, o filho faz você enxergar o mundo de outro jeito, né? E essa coisa de poder escolher, tem uma coisa interessante também. Eu, quando tive minha segunda filha, minha médica perguntou, você quer fazer ligadura? Eu digo, não. Você quer ter filho ainda? Não, eu não quero ter filho, mas eu quero ter o poder de escolher, de dizer que não quero e não posso. Eu acho que eu não posso, ia dar uma virada na minha cabeça. Dá. É diferente. Eu tô doida Com não, certeza. né? Não, é isso mesmo. Não quero, não vou, mas também eu quero ter poder dizer não quero. E você sabe que um dos meus maiores medos é esse, porque assim, eu não quero ter filho agora. Mas se eu descobrir que eu não posso, eu acho que eu vou morrer. Acho que vai pirar. É. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo bloco? Vamos. Daqui a pouco a gente volta com muito mais sobre maternidade.
Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Quem nunca ouviu essa frase, não é isso? Clássica, Isabela Garrido, frase clássica. Elisama Santos, de volta com Entre Elas. Bom, a gente comentou no primeiro bloco aquele depoimento de Juliana, né? Que falou que ama o filho, mas odeia ser mãe, foi bombardeada na internet. Vamos ver um pedacinho, a gente separou um trechinho dela falando, se justificando. Por que ela disse isso? Vamos ver? Começou o desafio da maternidade, que era o quê? As pessoas postarem fotos felizes com os seus filhos. Foto feliz com o filho não é a maternidade. A maternidade, ela é perrengue. Meu nome é Juliana, tenho 25 anos, sou mãe do Vicente. Fiz um desabafo na internet falando sobre o que eu estava passando na maternidade e desafiando outras mulheres a falar também a respeito. Eu sou a Thaís, eu sou autora e ilustradora por trás da página Mãe Solo. É um diário de bordo sobre maternidade para falar além do rosa e azul e discutir o peso real da maternidade sobre a gente que é mãe. Está se abrindo um espaço democrático para falar da maternidade, não como algo da natureza, mas como algo da cultura e que cabem várias versões, várias possibilidades. Muita gente me criticou, muita gente me ofendeu. A violência de alguns comentários foi absurda. Eu vou ler alguns comentários aqui que foram feitos. Como seria amar um filho detestando ser mãe? Odeia ser mãe? Como assim? A maternidade ela é muito individual, né? Cada um vai encarar de uma forma. Dá pra odiar ser mãe? Sim. Porque a gente vive a maternidade segundo várias regras que muitas vezes não fazem sentido. E as pessoas que se intrometem, as pessoas que acham que sabem mais da maternidade do que você. Eu amo meu filho, mas ser mãe é trabalho, é dedicação, é confusão, é medo, é tudo isso. Então, pô, não é maneiro não. É puxado, né? Dá pra odiar, eu já odiei em alguns momentos ser mãe. A gente não odeia ser filho, às vezes? Por que a gente não pode odiar ser É, mãe? às vezes a gente quer ter a autoridade da mãe, né? Do Não, isso, a pai. gente às vezes odeia ser filho, a gente às vezes odeia ser casada. É. Porque não pode odiar ser mãe. É. Qual essa maternidade sacrossanta, santificada, essa relação? É uma relação impossível de se alcançar, impossível de se viver. Essa plenitude, né? De que Mas são seres humanos. E como todo ser humano no mundo, a gente não vive numa paletinha cor-de-rosa de emoções. A gente tem uma caixa imensa de emoções. E nessa caixa imensa de emoções cabe o ódio. A Juliana, quando ela passou por isso, na época eu escrevia sobre, eu já escrevia sobre maternidade. E aí eu dei espaço, alguém marcou ela numa postagem minha. E eu falei, olha, você não tá sozinha. E ela me escreveu uma carta, resposta, e eu publiquei na minha página. Então essa história da Juliana é uma história que eu conheço porque eu dei apoio a ela, a gente conversou. A gente E trocou. Juliana nem é da Bahia, né? Juliana do Rio. Do Rio, é. Porque é cruel, é difícil, né? Você tem que viver, você tem um filho, a tua vida como você conhece, ela morre no dia em que você tem filho. E como eu falei, não é que isso seja bom ou ruim, é o que é. É um divisor de águas. Sua É um vida divisor de morre. águas, é. Morre. Você perde. E aí você pega essa pessoa, pega essa mulher, põe dentro de uma casa com um bebê que não fala. Então, não tem essa de que você vai saber todos os choros. Mentira! Você vai... Eu, na minha segunda filha, tive meus dias de chorar no meio da sala. Eu falei, minha filha, o que é que você quer? Pelo amor de Deus, eu já fiz tudo. Eu já tinha amamentado, já tinha cantado, já tinha dançado cancando no meio da casa, eu não dormia. E eu comecei a chorar, e eu falei, por que você quer? Fala, pelo amor de Deus. Eu tinha passado Dá um todos sinal os DVDs de Galinha Pintadinha. Gente, você faz, o que está acontecendo? Então, não, você não vai saber tudo. Não, você vai descobrindo. É com a relação que isso vai sendo construído. Que vai se estabelecendo, né? É. E aí você pega essa pessoa com esse serzinho pequeno que não fala e que ninguém te ensinou a ser mãe. E não existe esse instinto. E a pessoa te colocam dentro de uma casa para cuidar dessa criança. E aí você não tem horário para acordar, você não escolhe mais seu horário de acordar, seu horário de dormir, você não vai fazer xixi quando você quer fazer xixi. Você não vai fazer cocô quando você quer fazer cocô e você não dorme mais. Você acorda, os meus filhos acordavam de 3 em 3 horas. Isso. E quando eu falo eles acordavam de 3 em 3 horas, quer dizer que ele acordava, eu botava no peito, mamava durante meia hora, 40 minutos, dormia 2 horas e 20, 2 horas e 10 depois, eu já estava acordado de novo. E aí lá vou eu, zumbi, pegar, botar no peito. E aí você com aquela olheira desse tamanho, eu pegava a minha escova de dente, apertava pra saber se eu tinha escovado meus dentes. Se ela tivesse úmida, eu escovei. Se ela tivesse seca, eu não tinha escovado. Porque eu não lembrava, a memória da gente sem dormir. É horrível, né? Eu lembro, inclusive, que eu contei isso, eu imaginava assim, gente, se aparecesse com um gênio da lâmpada, nessa fase, assim, façam um pedido só.
A única coisa que eu queria, sabe o que era? Dormir 8 horas seguidas. Gente, há muito tempo que eu fiquei sem saber o que era dormir. Imagina, meu Deus. Eu falava que eu não queria 8 horas, não. Eu queria dormir igual adolescente. Eu queria uma farra que de dorme 12 dormir. horas seguidas. Agora tem um dado aqui que vai ajudar muita gente. Ó, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 85% das mulheres apresentam algum tipo de melancolia após o parto. Não tem pra onde correr. É chamado baby blues, que é aquela depressão, isso, mais aquela suave, tristezinha. tá? Né? Agora, de acordo com a Fiocruz, uma em cada 4 mulheres, ou seja, 25% das 25%. mulheres apresentam sintomas da depressão Pós-parto. E 1% dessas mulheres apresentam a chamada psicose puerperal, que é alucinações, perda de senso da realidade e também pode, nesse período, cometer até algum crime, alguma coisa. E até homicídio É. também. Muita gente até chega a ser defendida, a cometer um crime e os advogados até usam essa depressão pós-parto até para defender a mulher, para Febre justificar. puerperal. Tem, né, porque tem o código, Né? não sei, tem tempo que eu não advogo, mas tinha no código como a advogada. febre puerperal. Tem isso também, né? Tinha, E assim, as pessoas antigas, até bem pouco tempo atrás, se falava que era tudo frescura, né? Frescura, não sei o quê, mulher tá Ainda aí, se fala, tá em casa, ainda infelizmente. diz assim, tá em casa, não tá trabalhando, tá reclamando de quê? Né? Ainda se fala Pois muito é. isso, infelizmente. Essa tristeza, ela não é validada pela sociedade. O que é que acontece? A gente diz que ser mãe é maravilhoso, é lindo, é o que todo mundo ouve. Você vai amar seu filho demais, é o maior amor do mundo. E aí, você vê a foto de todas as suas amigas com a criança no braço, na rede Feliz, social, e aquelas ai, a fotos melhor lindas. coisa do mundo, É. o meu anjinho, o meu maior sonho. Só que você não vê a parte em que essa mesma pessoa acordou com o cabelo desse Olheira. tamanho, com olheira enorme, querendo fazer cocô e não conseguia porque a criança estava E chorando. você só vai no banheiro com a porta aberta. E chorando você de não deixa mais o tristeza, banheiro, no banheiro. sabe? O meu filho, quando ele tinha... Eu não vou esquecer isso nunca. Quando ele tinha 1 mês, ele fez um cocô que só a RN faz, que chega na nuca. É impressionante o poder que a RN tem. RN Na- é recém-nascido. recém-nascido. Tá. E na hora que eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, louca. Eu passei 1 hora chorando. Eu olhei e fazia isso a minha vida agora. Limpar a bosta. Eu faço... eu que andava de salto alto, maquiada e linda, agora só faço chorar. Agora, deixa eu, vendo esse vídeo, né, vendo Thaís, o depoimento de Thaís, que criou a página Mãe Solo, eu me lembrei de um dado, assim, o IBGE divulgou em 2013 que 5,5 milhões de crianças foram registradas sem o nome do pai. O pai não registrou. Ou seja, né, muito desse nosso cansaço, né, do cansaço de quem é mãe, se dá também devido à ausência de um pai, que é muito importante ter um pai ali do lado para ajudar. E aí a gente para pensar, que sociedade é essa que exige que toda mulher seja mãe, mas não exige o mesmo dos homens, Não que eles cobra sejam isso. pais. Mas é normal, o pai não tá nem aí, sair. Não, o homem não querer ter filho é normal, Ok, tudo bem. é. E o homem ter filho e não querer assumir, também é normal. Agora a mulher... Não, e é bem importante a gente falar de uma coisa. Pai não é ajuda. Ajuda é a mãe, é a avó, é a tia, é a vizinha, é a amiga. Pai é pai, assim como mãe é mãe. Pai Pois não é. ajuda. Pai faz Pai a parte faz, porque dele. o filho também é dele, né? Ele cumpre a parte dele. Pois é. E é engraçado porque isso está muito incrustado dentro da nossa sociedade. Para o homem, essa liberdade é muito dada e eles acreditam realmente que eles são ajuda. E não é porque ele é mau ou bom, é que eles acreditam É nisso. cultural, isso já foi Então, sedimentado. O meu marido eu consertava várias vezes. Porque eu vou te ajudar o... Como, querido? Ajudar não. Aí ele, amor, é o costume. Eu fiz, pois é, mas vamos esquecer essa palavra aqui em casa porque você não me ajuda. E ele foi um pai ele é um pai muitíssimo presente. Perguntam ao homem, você tem filho? Mas normalmente pergunta a mulher. Pergunta "Você a tem filho? mulher, Você tem Nossa, filho?" e eliminam você por causa do meu filho. É. Elimina Elimina você a mulher. por causa do filho. Parece Parece, os casos que são perguntados se tem filho, se pretende ter parece filho. que após a maternidade tem um letreiro em cima da sua cabeça e fala assim, mãe. Esse letreiro te faz não ser mais tão capaz no trabalho, porque as pessoas não querem ter você no trabalho. É. Não querem porque teu filho pode ficar doente. E você vai pode precisar faltar, sair vai pra chegar cuidar dele. atrasada. Hoje É. mesmo eu cheguei atrasada. É, Tá vendo pois aí? é. Porque aí a gente... corre, porque... Pois é. E aí, o que é a nossa sociedade se a gente não tá valorizando alguém que educa novos seres? É. O mundo não vai acabar na gente. E tem uma questão também, a gente está falando muito de filhos crianças, né, filho bebê, mas a questão de que quando você é mãe de adolescente ou mãe de uma pessoa adulta, né, as angústias continuam, né? Filho criado, trabalho dobrado. E eu li uma Elas vez que mudam, toda né? mãe tem culpa, é verdade isso, Elisama, Eliana? Toda mãe é culpada, sempre se sente Então, culpada. eu sou a que levanta a bandeira de tirar a culpa de tudo dessa vida, porque culpa é uma coisa, responsabilidade é outra.
Mas essa culpa não é que toda mãe tem culpa, é que toda mãe é empurrada pra sentir culpa se pela sente sociedade. culpada. É. Perceba, se a gente tiver uma criança aqui e essa criança se machucar, cair, a primeira pergunta que vão fazer, cadê a mãe dessa criança? Isso. Ninguém fala, cadê o pai? responsável por essa criança? Quem é o responsável? Cadê a mãe dessa criança? O avizinho da escola vem assim, mamãe. Não Sabe? vem Na escola mamãe dos meus filhos não papai. vem, porque É. ela não coloca. Mas 90% da escola vem, mamãe. É. Tá? A criança tá com a Também roupa quando é rasgada. pequenininha. A mãe não viu isso, não? É. E aí Pois você aceita, essa culpa ela te é colocada, não é que nasce com você. O que a gente precisa entender é que nada disso nasce com a mulher. Isso é uma construção social, é um formato que vão tentando encaixar a gente ali dentro a todo custo. Pra oprimir mesmo. E a gente sofre enormemente, porque a gente não vai ficar encaixado nessa caixinha feliz, por mais que te cobre um sorriso no rosto. E te cobre ser magra pra caber na caixinha sempre, né? Porque você tem que estar, além de toda essa culpa em relação a tudo, a roupa da criança, a saúde da criança. Uma criança adoece. Uma criança adoece. A culpa é da mãe, porque eu dei gelado, porque eu... Como, gente? Que ser que sabe tudo e que é onipotente é essa mãe, que pode cuidar de todos os parâmetros, todos os lados da vida de uma criança, sabe? Cadê E tem o as pai? exigências também, né? Porque eu, como filha, eu escuto muito isso, né? De amigas que também são filhas. Tipo assim, minha mãe não é como as outras. Minha mãe não faz isso e isso por mim, né? Tem aquela exigência de que você tem que ser aquela mãe angelical, aquela mãe que santa. mãe tem que abrir mão de tudo Abre mão de tudo, se anula, né, Se Liana? anular por conta disso. Por conta do filho. E Se a mãe não é assim, ela é muito cobrada, É. bombardeada mesmo, É uma mãe criticada. criticada, É uma mãe E assim, ruim. recentemente eu escrevi sobre isso, até eu tenho um blog, escrevi sobre isso, assim, que muitas vezes não, a mãe é gente, certo? E muitas vezes ela pode ser, sim, uma mãe manipuladora, ela pode ser uma mãe chata, ela pode ser uma mãe, às vezes, um pouco relapsa, porque ela é um ser humano. Com todos os Qualquer seus outro. defeitos. Com todos os seus defeitos. Ela pode, às vezes, né, abrir mão e dizer, não, hoje a prioridade não é minha filha, não, hoje a prioridade sou eu. Pode, gente, porque mãe é gente. Na realidade, Isabela, o que eu mais falo para as mães é que a prioridade delas tem que ser elas. É. O filho é uma das suas prioridades. Ele não pode ser sua prioridade suprema. Por duas coisas. Primeiro que se você não está emocionalmente saudável, se você não se cuida, você não cuida bem do outro. É impossível você cuidar bem de alguém Estando mal. estafado emocionalmente. É. Segundo, porque toda vez que você abre mão de você mesma pelo outro, exclusivamente pelo outro, você cobra dele. Então uma mãe, ela precisa se cuidar para cuidar do outro. Eu não tô falando que você vai falar, problema dele, não tem cuidado dessa criança. Não é. Não, lógico que não. É você ter a consciência que você existe também. Que ele é sua prioridade e que você tem que estar aqui do lado. Não é criança, casa, marido e você aqui Lá embaixo com o que embaixo. sobra. É. Ei, ok, meu filho é minha prioridade? Eles são pequenos, eles precisam de mim para defendê-los do mundo. Mas quando Ok, ele vai ficando maiorzinho... eles estão aqui. É. E eu tô aqui. E à medida que eles vão crescendo e vão tomando conta deles mesmos, eu vou retomando a posse de mim mesma. Do meu tempo, do que eu fazia antes deles. À medida que eles vão crescendo, eu tenho o direito de cuidar de mim. Exatamente. E sem ser criticada. Criticada, Pois é. claro. Sem ser tão bombardeada como é. E que bom que existe a internet, né? Pra gente socializar esse tipo de socializar, informação. dividir. Pensa essas o quanto de mãe que não dúvidas. passa, Pois é. que aguentava isso sozinha. Eu Porque na minha perguntei- época, que eu tive primeiro filho, não tinha internet. É. Não tinha essa facilidade que você tem de consultar. Procurar uma aqui. informação, né? Buscar de o ouvir, Google. e de ouvir um eu também. É. Sabe? Eu Isso, sempre eu falo que eu também, também é um eu negócio também. mágico. Eu também, Quando que eu você não fala, tava olha, eu tô sozinha. sofrendo porque tô acontecendo isso dentro de casa e alguém chega lá e fala, nossa, eu também passei por isso, eu também passo por isso. Esse abraço de, poxa, eu não tô sozinha, eu não sou um ser que Essa nasceu. empatia, né? Porque eu já tive meus dias de olhar, nossa, eu nasci com defeito de fábrica. Eu não nasci pra esse negócio. Porque como que eu não tô aqui feliz, satisfeita, sorridente, achando que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida? É. Sabe? E aí você se olha e faz, como que isso acontece? Pois é. Que pena que nosso tempo acabou. Poxa, Tá, já passou tá rápido essa finalizando. conversa Eu quero saber, hoje. Isabela, aí você mudou de ideia, você vai querer ser mãe. Não, eu quero ser mãe, eu só Quer quero ser ter um mãe. aparato. Eu quero ter um aparato. Ah, que bom. Ótimo, parada. Né? Porque mãe é isso, mãe não é uma atividade solitária, não pode ser, né? Tem que ser uma atividade. Pois é, e aquela coisa, Bela, é você decidir conscientemente. Conscientemente, ser o mãe, sabe? momento certo, Não é uma né? decisão porque o relógio biológico, porque meu marido, porque o meu casamento, porque. Então tem o direito, Minha, né, é uma de decisão com essa sua. mensagem mesmo. Pois é. Tem o assim, direito, quer ser mãe? seja Mãe
curta a maternidade, Sim. curta os momentos, até os momentos ruins, você vai ter como lembrança. E Agora a gente não quer ser mãe? apaga, gente, os Não momentos é? ruins. É, e fica A natureza muito é bom. sábia, edita tudo. Não quer ser mãe? Não seja, tudo bem Assuma, também. não quero, E não assim, quero. eu sempre fico pensando também nas pessoas que não podem ser mães e recebem essa cobrança, né? que não Deve pode, ser muito doloroso, tipo, a mulher não pode ser mãe, você tá ali, e às vezes ela não quer falar, né? Às vezes ela não Então, quer. a mulher tem o direito de ser o que quiser. Ser mãe ou não ser mãe. E parem ou com as ser mulher. perguntas indiscretas, Exatamente. pelo amor de Deus. E o pai tem que ajudar também. Ajudar não, tem que fazer Fica a a parte dica, dele. hashtag Tem que fazer a fica parte dele. dica, né? Bom, gente, eu quero só agradecer. Obrigada, Que bom Elisama, me foi estreia aqui ótimo, no Entre foi Elas ótimo. hoje. Eu estava de férias, estou de volta. Elisama, eu espero que você volte mais vezes para conversar com a gente. Vai ser um prazer. Né? Tantas mães ávidas por essas saber, informações, por saber, por querer. Eu também. Pois Eu fiz também, é muito Bela, bom fazer parceria com você aqui hoje. Que ótimo, Liana, também aprender com vocês aqui, né? Saber um pouquinho do que tá me esperando lá na frente. Pois é, aguarde. Mas é ótimo trocar experiências. E assim, né, gente? Vamos terminar saudando todos os tipos de mães. Exatamente. Né? Existem mães de todas as formas, de todos os jeitos. Mãe que não pariu, mas que cuida do filho, milhares. E milhares, de e mães. todas são mães. Todas têm o seu valor igual. Até Beijo, a próxima, até a próxima gente. Entre Elas.